Pessoal, boa noite, que bom que vocês vieram, muito obrigado. Antes de eu falar um pouco de código, né, acho que tem aquele lance, né, JCP Tool, né, e que diabos é o JCP, né? É a pergunta, né, para todo mundo, né, de onde vem o Java? Vamos, galera, abre o coração, vai. Eu sou feio, mas não gordo. Para vocês, de onde vem o Java? Da Sun? Mais alguém? Olha, quem responder ganha um abraço do César. Melhorou? Quem responder certo ganha um brinde lá, certo? Pronto. Quem responder qualquer coisa, qualquer participação é importante. Da Sun, Oracle. Os desenvolvedores da Sun que desenvolveu um sistema que fosse compatível com o desktop. Beleza. O grupo de desenvolvedores da Sun quiseram fazer alguma coisa, né? Começou com a parte eletrônica e foi evoluindo para o Java até hoje. A pergunta é, quem mantém o Java hoje? Comunidade? Mais alguma resposta? Oracle? Algumas empresas envolvidas? JCP? Cara, você mereceu um abraço no César, hein? Não posso contar 5 piadas de Campinas e tal, então, desculpa. Então, o objetivo é falar um pouco dessa instituição, né, que é o JCP. A gente está fazendo um tour por algumas cidades do Brasil. Na verdade, a gente veio de um tour pelo mundo, né? E vamos fazer aqui no Brasil também. Teve um pequeno tour na Europa. América do Norte, infelizmente não rolou na Ásia e na África. Talvez por questão de verba, né? Precisa de dinheiro para fazer isso. Então, vou falar um pouco do JCP, né? O JCP é uma instituição que dá vida ao Java. É ela que regulamenta toda a parte de especificação do Java, é mais ou menos por ela que as especificações nascem. Então ela é composta por mais ou menos 15 mil membros. Junks pode entrar, né, que é o caso do seu Java Campinas, pode entrar de maneira de graça. Algumas empresas podem entrar, tem alguns planos gratuitos ou pagos também. E tem membros individuais que fazem parte dessa parte de comunidade, né. Outro ponto, existe no JCP, existe algum grau de hierarquia. Então existe, por exemplo, o EC, né, que são o pessoal do comitê executivo. O comitê executivo é formado por 31 empresas. Então, eu sou do comitê executivo, e o Bruno Souza, e o Cris também é do comitê executivo. Essas pessoas do comitê executivo, elas têm algumas reuniões e fazem algumas atividades. Por exemplo, eu vou submeter uma especificação Java, e esse grupo vai votar nas especificações no ciclo de vida delas. Eles também fazem reuniões presenciais, né, que é o face-to-face, além de fazer reuniões remotas. A última reunião face-to-face que aconteceu, por exemplo, foi em Londres, na Helocast, e a próxima reunião vai ser nos Estados Unidos no Twitter. Então a gente vai poder twittar no Twitter. Estou muito ansioso por esse momento. Então, só comentando, né, o ciclo de vida na especificação, por exemplo, o Java 9 é isso. Sendo que existe a especificação, existe o conceito de guarda-chuva de especificação. O que é um guarda-chuva de especificação? Uma plataforma. Então vamos imaginar que o Java 9 é uma guarda-chuva de especificação. O que tem dentro de uma guarda-chuva de especificação? Outras especificações. Então o Java 8, por exemplo, teve a especificação do string, teve a especificação do lambda. O Java EE, né, tem a especificação do JPA, JSF, CDI. Agora no Java 8, né, uma nova, não sei se alguém já usou a parte do Jazz, né, que era, eu particularmente nunca gostei, então estou muito feliz dessa renovada, né, no Java EE, essa parte de segurança. Então guarda-chuva é uma especificação dentro de outra especificação. Então toda especificação pode ser submetida por qualquer pessoa, seja indivíduo, seja empresa, qualquer coisa do tipo. Ela submete e ela tem um ciclo de vida, que eu não vou falar, porque está estourando o meu tempo. E cada ciclo de vida ela é votada, então eu tenho um rascunho, mando para o comitê executivo, eles vão avaliar e vão votar. Democracia like, né? Então se tiver uma maioria de votos, sim, ela pode passar para o próximo ciclo até chegar no final release. Dentro da especificação, quando ela é aprovada, tem um grupo que trabalha na especificação, né? Então tem um Expert Group Leader, que é o responsável pela especificação, foi a pessoa que escreveu essa especificação. Tem um grupo que trabalha com ele, que é o Expert Group, e tem o comitê executivo que sempre vai estar interagindo nos votos, né? Cada ciclo de vida vai ter uma nova votação. No Final Release,
eu tenho 3 JARs, basicamente, né? Então, eu tenho a API, eu tenho a RI, né, que é a implementação de referência, e tenho o TCK. Que diálogo desse TCK? TCK é o Technical Compatibility Kit. Então, é o cara que basicamente faz testes para verificar se sua implementação é compatível. Então, por exemplo, lançou o JPA 2.0. A RI é o Eclipse. Então, o Hibernate quer também ser compatível com o JPA 2.0. Ele vai rodar o TCK para verificar se os métodos vão continuar verdinhos, né? Todos os métodos vão continuar passando. Até aí, tranquilo? Então, um exemplo bem legal, né, que eu gosto de dar é a questão do JPA. Né? Então, eu estou usando o JPA e estou usando o Top Link. Porque se eu usar apenas o JPA, qual o impacto no meu código se eu mudar para o Hibernate? Outro abraço do cérebro. Não está mudando, está sendo implementação. Né? Exatamente, você não está mudando, você está trocando a implementação, então o impacto é zero. Então, como a comunidade pode contribuir? Tem algumas iniciativas que a CP ajuda, o Adopt ESR e Adopt o OpenJDK. Então, você pode ajudar com documentação, com revisão, com tradução, feedbacks, é muito importante, né? Você achar bugs, realizar comentários, por aí vai. E o questionário. Uma coisa muito legal, né? Teve um questionário, formulário falando do Java EE 8. Alguém chegou aqui a votar nesse formulário? Pode. Beleza, 2 pessoas. Então, o Java EE 8 foi todo baseado naquele formulário. Então, teve um ponto que a galera reclamava muito, que era a API de segurança. Quem aqui usou o JAS do Java EE? Permanece com a mão em pé, quem gosta do JAS? Do modo que é hoje. Então, ninguém gosta do JAS, né? Então, esse foi um ponto muito criticado pela comunidade, pensando do formulário, e esse cara vai ser revisto. Então, agora vai ter uma anotação, vai ser uma coisa bem semelhante ao próprio Spring Security e o projeto da parte de segurança também. Então, assim, vai ser bem renovado. Até aí, alguma dúvida? Falei um abraço do César? Brincadeira. Então, agora eu vou falar da minha apresentação. Vou só fechar aqui. Acho importante todo mundo ter noção do que... desse ponto. Então, vou estudar a palestra Quem Quer Ser o Milionário, né? Bem chamativo. Infelizmente, eu não sou o Silvio Santos. Desculpa. Acho que... tá aí meu nome, meu Twitter. O que o pessoal do projeto Open Source ganha, né? Dinheiro? Não. O projeto de Open Source ganha e-mails. Então, eu tenho 2 e-mails. É a triste realidade, cara. Então, eu tenho e-mail do Java.net, porque eu sou commit do Java, e tenho e-mail da parte, porque eu sou commit do projeto chamado Cassandra. Alguém quer falar desse projeto? Uou, que bom. Fico muito feliz que quando eu comecei a falar Cassandra, todo mundo achava que era, como eu vou dizer, né, uma garota de programa. Não no sentido de codar. Então, assim, fico muito feliz para eles conhecerem que Cassandra é um banco de dados. Então, tá aí meus contatos, então pode tirar dúvidas sobre o projeto Open Source, como participar, se tiver vontade. Tá aí meu Twitter. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é a motivação, né? Alguém aqui trabalha com dinheiro de alguma forma? Beleza. Banco, marketplace, vai representar dinheiro de alguma forma. Beleza? Por exemplo, eu tenho um produto, o produto tem um preço, certo? Você precisa colocar o preço no sistema. Beleza. Como você representa isso? Que variável você usa para representar dinheiro? Big Decimal, string, talvez, double, float. Então, assim, o primeiro ponto eu não vou ter tempo para falar a motivação da API. Então, tem essa palestra aí que fala bastante sobre... Opa, pode falar. Fala bastante sobre isso. Então, assim, essa palestra está no InfoQ. Vale a pena dar uma olhada, não vou focar muito nela, mas fala qual o grande problema de você utilizar Big Decimal em vez de um tipo, né? Então, eu vou usar referências como um pouco do Java efetivo, eu vou usar um pouco de referência do livro chamado Clean Code, alguém já ouviu falar do livro Clean Code?
Eu vou usar um pouco de referência do conceito de DDD, quem já ouviu falar do livro chamado DDD. Então assim, né, basicamente, qual o grande problema de você usar Big Decimal ao invés de um tipo? Imagine que você tem um produto. Esse produto vai ter a variável do tipo dinheiro, né? O dinheiro ele é composto por duas coisas, né, quando você trabalha em projeto internacional, que são a moeda e o valor numérico. Então, quando você coloca esses valores soltos, você tem alguns problemas. O primeiro deles é, o seu produto fica responsável por gerenciar a moeda e o valor numérico. Primeira pergunta, é responsabilidade do produto gerenciar esses valores, esses atributos? Não, né? Então a gente já quebra um pouquinho o conceito de solid, né? A gente quebra um pouco a responsabilidade única da classe. Outro ponto, né? Eu tenho que fazer a validação se as moedas são iguais. Será que é a responsabilidade do produto fazer essa verificação? Possivelmente não, né? Então o que muita gente faz para fazer esse tipo de validação? Usa as benditas classes utilitárias. Então eu crio lá um moneyUtils, faço os valores, né? Os benditos moneyUtils, faço a verificação naquele cara. Então isso tem alguns problemas, né? Qual o primeiro deles? Todo mundo com sono. O primeiro deles é que eu tenho que lembrar de usar essa classe utilitária. E o que acontece com uma coisa que eu tenho que lembrar de utilizar? Você esquece. Outro grande problema é que você tem que passar esses valores. Então assim, essa informação está sendo vazada para outras coisas, né? Então eu estou vazando encapsulamento. Aí a gente começa a pensar num livro chamado Clean Code, né? Que ele faz um conceito muito legal de diferenciar orientação a objeto versus estrutura de dados. Alguém chegou a ler esse livro? Alguém lembra desse conceito? Então basicamente orientação a objeto, ele esconde dados quais for o comportamento. Então quando você usa variáveis soltas, tipo moeda e dinheiro de maneiras soltas, você está expondo os dados, não o comportamento. Você está falhando em encapsulamento, né? O que se baseia em encapsulamento? É você esconder informações para que esse tipo de informação não se transforme em possíveis erros. Beleza até aí, galera? Então, basicamente agora, não sei como vou fazer, mas agora é mostrar código. Vou tentar segurar de alguma forma enquanto uso a IDE. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é espalhar. Vou mostrar aqui. Tá todo mundo vendo? Eu estou usando o IntelliJ. Acho mais interessante para todo mundo visualizar. Caraca, vai ser. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Certo. Você é líder, você tem essa responsabilidade. No bom sentido, lógico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Qual o conceito de dinheiro? Dinheiro tem duas coisas, não é isso? Dinheiro tem moeda e valor numérico. Então, para apresentar moeda nessa API de dinheiro, eu tenho a interface chamada Currency Unit. Eu tenho duas maneiras de criar essa moeda. A primeira delas, por exemplo, é usando o código da moeda. No caso do BRL, eu vou criar o real. A outra maneira de criar uma moeda, né, que essa aqui é a interface, é usando o bloqueio. Isso é muito interessante, por exemplo, para sistema web. Então eu tenho aqui, né, eu vou criar o dólar, então obviamente eu vou usar o bloqueio US. Opa. Vamos lá, funciona. Aqui. Então o que eu posso fazer aqui, né? Essa moeda, ela tem algumas informações. Então, o número de dígitos, então deixa eu pegar aqui real, outro ponto é o código, o nome dela, né, o VS Code, que é daí que vem do ISO, que é o Currency Code. Então eu pego esse código aqui, eu vou executá-lo. Então eu vou ter, né, o número de dígito 2, 986 e BRL. Ah, Otávio, mas toda moeda
tem sempre 2 dígitos. Será que é verdade? Então imagine agora que eu vou ter o Ien. Então aqui eu vou ter o Ien, que é a moeda EJPY. Vocês não precisam decorar isso, tá? Então vocês podem tranquilamente usar o bloqueio, né, para criar. Poderia usar o bloqueio Japão, mas como eu já conheço de cor esse cara, eu vou fazer dessa maneira. Então aqui tenho o Ien, então, por exemplo, né, meu Ien, ele não tem centavos. Então, quando a gente trabalha com internacionalização, não sei se alguém aqui trabalhou ou fez sistema para um banco, né, esse tipo de informação é muito importante. Imagine se eu tivesse criado aquela bendita classe utilitária. Eu já teria que colocar agora um if se é Japão para fazer o arredondamento, né? Então já começaria a ficar um pouco complicado. Então eu tenho a moeda e tenho também o valor numérico. Então, por exemplo, no meu caso aqui, para representar o valor numérico, eu tenho o number value. Então o number value é basicamente, ele extende de number, né? Então tem todas as funções de um número comum. Então vou usar aqui o default number value de qualquer número. Ele vai ser encapsulado e tem algumas opções, né? Então ele já, como ele herda, né? Então ele vai ter o init value, o int value, double value. Eu posso, por exemplo, fazer a conversão, né? Que isso é muito importante. Deixa eu ver o que fica aqui. Number value exact. Posso fazer a recuperação number value e passar, por exemplo, a classe que eu desejo converter, né? No caso da RI, ele vai converter para todos os tipos de number que tem no JDK. Ou seja, atomic long, atomic integer, big integer, por aí vai. Eu quero fazer a conversão e quero garantir que caso o meu tipo seja inferior, né, por exemplo, eu tenho uma moeda de 10,45 e converter para inteiro, né, eu quebro, deu uma exceção. Então você tem o value exact. Então eu já falei, né, que a moeda, tem o valor numérico e obviamente tem o valor monetário. Então, para representar o dinheiro, eu tenho essa interface, horas. Mas porque o nome da interface é monetary amount, né, que é o valor monetário. O objetivo é que, em alguns casos de negócios, você acaba trabalhando com alguma coisa, com algum objeto, né, que você troca valores, você compra bens, você aluga coisas, mas esse objeto não necessariamente é dinheiro, né, não necessariamente é algo regido por um governo. Alguém sabe de cabeça um exemplo desse? O Bitcoin. O Bitcoin, ele trabalha como dinheiro, eu consigo fazer diversas coisas com ele, mas ele não necessariamente é o dinheiro, né? Ele não é regido por nenhum governo. Então eu criei essa interface, então eu vou criar aqui o Money 1. E tem algumas implementações que vêm por default. Cansativo, né, cara? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho o Money. Esse Money trabalha com componentização, ou seja, ele tem o valor Big Decimal enrustido nele e a moeda. Eu tenho o Fast Money. Esse Fast Money ele segue muito o conceito do livro Java efetivo, né, que eu tenho duas maneiras de trabalhar com dinheiro. Ele recrimina o uso de double e float por questão de precisão, acho que todo mundo sabe disso, né, que Java segue o cálculo numérico do I30932 para cálculo de pontos flutuantes, e esse cálculo, arredondamento, gera alguns números imprecisos. E, por curiosidade, todo mundo de linguagem de programação segue esse padrão. Então, o livro fala duas maneiras, uma delas é o Big Decimal, a outra é utilizando o valor longo para esse tipo de coisa. Qual a vantagem dele? Ele acaba sendo muito mais rápido, que o uso do Big Decimal, muito mais rápido e muito mais leve. Qual a desvantagem dele? Como o próprio livro diz, ele não é muito bom no número de casas decimais. Então, por exemplo, o Fast Money, ele vai lançar uma exceção caso você esteja trabalhando com valores superiores que 5 casas decimais. O livro recomenda 8. Então, você não pode trabalhar com valor acima de 8 casas decimais. Então, agora eu vou criar aqui o Money, tá? Então, dentro do Money, eu tenho algumas operações, né? Então, aqui no caso, eu peguei o valor 10 e passei o dólar. Ou seja, eu tenho 10 dólares. Então, eu tenho algumas opções, né? Eu posso realizar a soma,
por exemplo. Então, vou somar 10 dólares mais 10 dólares, obviamente vai dar 20 dólares. Até aí nada inovador, né? Mas o fato é que eu não preciso lembrar de usar a API. Então, meu próprio objeto vai fazer isso para mim, né? Eu estou expondo os dados, ou desculpa, eu botei 20. E se eu botar, por exemplo, uma moeda diferente, como por exemplo o Yen, ele deveria lançar uma exceção do tipo mistake, né? Eu estou com valor em dólar, você está pegando o valor em japonês e está somando, você fez algum erro. E foi mais ou menos o que ele lançou aqui, com esse mistake, né? Eu estou somando dólar com Yen japonês. Até aí também nada muito difícil, né? Acredito que todo mundo aqui já usa um tipo de dinheiro, né? Porque isso aí é até um conceito de orientação a objeto um pouco básico. Pelo menos eu espero que ninguém use Big Decimal, Float, esse tipo de coisa. Mas se usarem, por favor, não tenho nada contra, não me batam. Então, eu tenho acesso a algumas informações. Esse cara, ele é imutável, ou seja, se eu pegar e realizar o somatório aqui, eu vou verificar, né, que o valor, o money, continua sendo inalterável, ou seja, eu vou continuar tendo esse money aí com valor 10. Eu tenho algumas operações, né, algumas operações tranquilas. Eu posso dividir por um valor, eu posso pegar o resto, eu posso fazer comparação, né, se é igual, se é equivalente, se é maior que, se é menor que, se é menor ou igual, e por aí vai, se é negativo ou zero, se é positivo ou zero, se é um próprio número zero. Então tem algumas opções feitas desse lance, né. Outro cara que eu não informei aqui, né, outra implementação que eu não informei, é essa implementação aqui, que é o Rounded Money. Então imagine agora que eu tenho um valor numérico e em alguns casos eu quero fazer um processo de arredondamento. Isso é muito comum, por exemplo, em operações bancárias, em que eu preciso, por exemplo, dado o valor, a cada operação eu realizo também a operação de arredondamento. Então, eu vou pegar aqui no meu caso, né, vou ser um caso bem simplório. Eu vou explicar melhor sobre esse round aqui, não se preocupe. Então, tem esse cara aqui que é arredondado. Vou pegar esse cara aqui, vou dar um salt. Vou pegar esse cara aqui e vou somar com o valor. Esse cara é em dólar, então vou somar esse cara com valores irrisórios aqui. Vou só apagar esses caras aqui para eles não imprimirem mais. E vou executar. Então esse Rounded Money, o que ele vai fazer, né? Eu vou passar aqui o valor dele, eu vou passar a moeda dele, ele vai fazer as mesmas validações que ele já fazia, e eu vou passar o Monetary Operator. Eu vou explicar basicamente que esse cara vai ser usado como agente de arredondamento. O que é o Monetary Operator, né? O Monetary Operator, ele é uma interface que retorna uma operação. Essa interface retorna apenas um único método. No Java 8, como é que eu chamo a interface que retorna apenas um único método? Exato, uma interface funcional. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, né? Se é uma interface funcional, eu posso brincar de lambda. Então, dado M, de monetário, eu posso pegar esse M e, por exemplo, retornar o dobro dele. Então, eu vou botar aqui dobro. Opa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, eu vou ter o money, e vou aplicar um cara aqui, esse cara dobro. Então, o money é 10, ele vai ser duplicado, ele deveria ser 20. Então, vou lá. Então, esse Monetary Operator, né, eu posso fazer qualquer tipo de opção para realizar arredondamento. Onde isso é possível? Em bancos. Então, nosso grande case hoje é o Banco Suíço, né? Então, o cálculo de arredondamento dos caras é uma classe gigante, um único método, mas uma classe gigante, que tem milhões de testes unitários de arredondamento, porque, cara, além de eles darem com muito dinheiro, se falhar o arredondamento deles, ele pode, apesar de ser uma coisa pequena, né, parecer uma casa decimal, ele perde coisa de milhões e milhões de dólares. Então, assim, você pode, de fato, tem algumas operações, né, que você pode usar, fazer como arredondamento, mas você também pode criar a sua tranquilamente, beleza? Além dessa interface,
eu posso, por exemplo, usar operações de query, né, que é monetary query, e eu posso definir o tipo de retorno. Então, imagine aqui que eu tenho o Big Decimal, então, extrair, ignore o nome, abre um coração para isso. Então, dado meu M, eu vou extrair o meu Big Decimal. Então, get number, number value, Big Decimal, opa. Então, dado meu dinheiro aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso simplesmente retornar o valor em Big Decimal. Então, por exemplo, aqui, vou copiar e colar, sabe? Como um bom preguiçoso, sei que sou baiano e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair o Big Decimal. Então, eu vou executar novamente. O primeiro vai ser o dobro, o segundo vai ser o Big Decimal. Então, eu consigo executar, né? Ah, Otávio, qual a diferença se eu fizesse isso aqui, né? A grande pergunta, né? Eu posso fazer o dobro a partir de query também. Porque se eu pegar esse cara aqui, fazer com que ele retorne monetary amount, chame ele de dobro query, e posso executar exatamente a mesma coisa que eu executei aqui em cima, né? M multiply 2. A grande diferença é a questão de nomenclatura. O objetivo da interface query é para extrair alguma informação. E o objetivo do monetary operator é para você executar alguma operação. Entenderam a diferença? Então, no caso aqui, eu quero extrair um valor Big Decimal. Ou então eu quero extrair um valor X. Ou então, eu vou usar query. Eu quero usar uma operação, por exemplo, de 10%. Eu vou usar o monetary operator. Então, assim, além de você poder criar o seu, que é muito legal, existe uma classe, como todo padrão Java, né? Todo mundo já... Alguém aqui já usou o string? Alguém aqui já usou o collector? Beleza. Então, o collector é a interface, né? Então, o padrão que a gente usa muito no Java é, eu tenho uma interface, eu quero criar uma classe utilitária para essa interface. O que eu faço? Padrão Java. Vou ajudar vocês. Eu coloco um S, né? Eu coloco no plural. Então, por exemplo, eu quero criar uma classe para ajudar o array. O que eu faço? Arrays. Eu quero criar uma classe para ajudar com conteúdo utilitário de collections. Quero criar uma classe utilitária de collectors. Então, eu quero criar uma classe utilitária de monetary operator. Qual vai ser o nome? Monetary operators. Então, eu tenho algumas opções, né? Eu posso extrair a maior parte desse número. Então, por exemplo, aqui, vou extrair esse cara aqui, maior parte, então, deixa eu ver se consigo, opa, esquece, tentar dar um enter aqui, então eu quero extrair a maior parte desse número. Então, ele pegou 10, somou com 20, dá aquele número, ele vai lá e retornou a maior parte, que é 30, né? Então, eu quero retornar, por exemplo, a menor parte. $0,12 centavos. O que aconteceu, né? Eu realizo o somatório, esse round map ele vai realizar a operação de arredondamento. O que esse round faz? Ele arredonda a partir do número de dígito da moeda. Ou seja, se eu fizer o arredondamento a partir do real, vou ser 2 casas decimais. Se eu fizer esse arredondamento a partir da moeda suíça, que eu esqueci o nome, serão 3 casas decimais. E se eu fizer o arredondamento a partir do Japão, né, não terão casa decimal nenhuma. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa. Eu consigo também, por exemplo, o valor porcentual, né? Porcentagem, saiu. Então, eu pego esse valor, realizo o arredondamento, ele vai lá e me retorna 3,01 do valor de 31,12. Então, até aí tranquilo, né, pessoal? Então, outro ponto também que é muito comum, né, é simplesmente passar essa informação para a string. Então, eu posso usar o monetary amount format. Então, eu posso criar formatadores de dinheiro, né? Tem alguns momentos que você quer usar a formatação
usando o código da moeda e o valor numérico. Em alguns momentos você quer usar o R cifrão, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui, eu posso, por exemplo, criar o Decimal Format Symbols, ou eu posso criar o Format Symbols, que ele vai ser criado. E essa interface, né, eu tenho algumas opções. Eu posso formatar meu dinheiro, então eu posso pegar aqui, meu money, e formatá-lo. Então, vou aqui, vem aqui, opa, salt, e formatar o meu dinheiro. Então eu vou lá e coloco, né, o meu R cifrão e coloco dessa forma. Eu consigo também criar N formas de fazer essa formatação. Vale lembrar que esse cara aqui é uma interface. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar que é uma interface pública, né? Então eu posso criar minha própria implementação desse tipo de coisa. Basicamente eu vou ter duas implementações, né? Uma é a formatação e a outra é a recuperação dessa informação. Outro ponto interessante, né? Estamos na era do string, então a gente quer, por exemplo, realizar o somatório de algumas moedas. Então, vamos pegar aqui, né? Vou criar uma lista de monetary amount, chamar de monies. E vou começar a adicionar valores aqui, né? Então, vou pegar aqui, vou adicionar $10. Galera, alguma dúvida, algum questionamento até aí? Tranquilo? $20, $30. Pronto, criei meu array. E uma coisa muito comum, né? O que eu quero fazer? Sei lá, quero dado o meu dinheiro, eu quero realizar o meu somatório, né? Então, o que eu faço, né? Eu vou realizar o processo de redução. Então, dentro da própria API, né? Eu tenho uma classe utilitária para operar com funções. Então, ela magicamente vai se chamar Monetary Functions. Então, eu posso utilizar algumas operações, como, por exemplo, realizar o somatório dessas coisas. Então, eu pego aqui, vou realizar o somatório. Opa, beleza. Posso dizer que na minha casa funciona. Ah, perfeito. Então, eu somo 10, 20, 30, né? Obviamente vai dar 60. Eu consigo, por exemplo, realizar a operação com valor mínimo, valor máximo. Outro ponto, né? Imagine que agora eu quero, por exemplo, realizar a operação de ordenação, né? Então eu posso também aqui pegar o monetary function. Ela vai ter algumas operações, né? Eu posso ordenar pela moeda de forma crescente, ordenar pela moeda de forma decrescente, ordenar pelo número, ordenar pela valiosidade, né? O que é essa valiosidade? É dado, por exemplo, que eu tenho $10, 20 reais, 30 pounds, ele vai pegar o exchange rate, vai pegar a cotação e vai verificar qual que é de fato o mais valioso. Então, por exemplo, eu tenho 10 reais e $9. Então, se eu for analisar somente o número, né, 10 é maior. Mas se eu for olhar a questão da valiosidade, $9 vai ser muito mais valioso que 10 reais, a questão da cotação e por aí vai. Eu consigo realizar, por exemplo, filtragens, né? Então eu quero aqui realizar filtragem pela moeda, realizar filtragem se a moeda faz parte daquele ciclo, se existe aquela moeda, né? Se aquela moeda, eu posso listar, por exemplo, os valores. Se eu quero listar, por exemplo, moedas que não sejam dólares, e eu quero verificar se o somatório é maior que $500, porque se for maior que $500, esse cara, por exemplo, vai ter que pagar imposto de renda, né? O imposto da alfândega, por exemplo. Então eu conseguiria fazer o scores, passar o dólar e filtrar novamente, passando o valor, né? Filter is greater than, né? É maior que 500. Então eu consigo realizar esse tipo de operação.
Como é que está meu tempo? Que horas são? Que horas são? 9h51, beleza. 7h58, beleza. Então eu fiz esse tipo de operação aqui. Já mostrei algumas operações básicas. Até alguma pergunta, alguma dúvida? Opa! Sobre a questão do câmbio ali que você mostrou, como é que Boa pergunta. utilizaria Um câmbio, né? É. Então, o câmbio, ele é definido por uma interface, né, que é a Exchange Rate Provider. Então, eu tenho um provider, então eu tenho Monetary Conversions. Então, eu tenho aqui um provedor, né? Então, eu posso usar aqui, por exemplo, deixa eu dar um Enter para poder enxergar. Então, eu tenho alguns tipos de implementações de Exchange Rate Provider. Então, no meu caso aqui, no padrão JDK, ainda se está discutindo muito se isso vai entrar no Java 9 ou não, se vai ser uma livre por fora. Inclusive eu particularmente sou contra, né, do Java 9, depende de uma livre externa, de internet no caso, né, porque como é cotação, você quer pegar a cotação atual, você precisa de internet. Então existe muito essa discussão se vai colocar uma livre ou não, mas se for colocar uma livre vai ser tranquilo porque ele usa CS Loader. Então basta você colocar no Java, ele vai ser automaticamente carregado e chamado. Então, por exemplo, eu posso usar o IMF, né, que é o Fundo Internacional Monetário, ou o ECB, que é o Banco Europeu, Central Europeu. Então, eu escolho um cara e defino qual vai ser a minha moeda de conversão, né? Então, nesse caso, por exemplo, pode ser o dólar, né? Minhas moedas serão convertidas para dólar. Então, eu vou ter essa moeda de conversão. Então, eu vou pegar minha conversão aqui e vou aplicar uma moeda. No meu caso aqui, eu vou aplicar o real. Então, eu vou aqui agora. Vamos torcer que, tem que ser a moeda que tem, desculpa, faço a conversão da moeda. Então agora eu vou torcer muito que a internet esteja funcionando. Vamos lá. Então eu vou converter, né, o valor. Ele vai pegar a informação na internet e vai realizar a conversão. Então no meu caso aqui, já era dólar, desculpa, eu tenho que pegar em real, né? Peraí. Então eu converto 10 dólares para 10 dólares, vai dar 10 dólares, então a gente sabe que o básico ele está fazendo. Então vamos ficar. Então agora eu vou converter o valor de 10 reais para dólares. Então vou fazer a conversão aqui agora novamente. Ele vai buscar essa informação na internet, né? Então 10 dólares equivale a mais ou menos 2,8 ou alguma coisa em dólares. Eu não gostei desse arredondamento. Você pode ter outros providers. Por exemplo, o que a galera usa muito é o do Google ou do Yahoo, né? Então, possivelmente, o valor do Yahoo vai dar diferente do Banco Europeu Central, porque ele deixa muitos mais decimais, porque cada banco trabalha de arredondamento de uma certa forma. Tem provedor de cotação que retorna 10 decimais, porque tem bancos que trabalham com 10 decimais. É muito popular a galera usar do Yahoo, porque só tem duas decimais, que é o que a galera costuma mais trabalhar. Beleza, tem? E se tiver offline, exception? Se tiver offline, nesse caso, exception, né? Ele faz, nesse caso, ele armazena as informações em cache. Ele cria aquele questão de serialização da informação. Mas, se a informação não estiver atualizada, né? Ou seja, se tiver menos de 30 minutos que ele não buscou a informação, ou se simplesmente a informação estiver no cache, ele vai tentar buscar e vai dar uma exceção, né? Quanto tempo que ele armazena esse cache? 30 minutos. Ele armazena, a pergunta foi quanto tempo ele armazena o cache é armazenado por 30 minutos. Isso aí está a nível de especificação? A especificação, ele nunca ele fala da implementação, né? Ele sempre fala da interface. Então o comportamento é esse. Mas qual que é a implementação, por exemplo, que você está usando? A implementação, no caso, é RI, que deve entrar no Java 9 ou Java 10, que é a maneta. Por que esse nome eu também não sei. Beleza? Então, por que a implementação, a interface não diz? Imagine que eu tenho uma interface aqui e eu quero buscar essas informações sem ser na internet
eu quero buscar essa informação de um banco de dados. Eu posso fazer. Basta para isso eu pegar essa interface, implementar, e em vez de minha implementação buscar na internet, eu busco de um banco de dados. Eu posso fazer isso. Então a especificação nunca vai dizer de onde você vai buscar suas informações. Pode buscar do banco de dados, buscar de um arquivo, buscar de onde você quiser. Da forma mais segura que você achar. Da forma mais segura que você achar. A especificação só vai dizer o comportamento da interface. Ó, dado meu Exchange Rate Provider, eu vou dizer como eu vou converter, né? No caso aqui eu vou converter para dólar, e caso eu converta para dólar, eu vou ter uma operação, né? Eu vou aplicar esse dinheiro. Beleza? Galera, mais alguma dúvida até aí? O tempo já estourou? Você mostrou na instanciação de um monetary amount, você passou o operador de routing. É possível especificar no contexto da sua aplicação todas as instâncias vão ter aquele operador? Ou é por instância? Então, você pode simplesmente criar o conceito de, usando o CDI, né? Você pode criar a sua fábrica de dinheiro, né? E você pode dizer que todo dinheiro vai usar aquela operação de arredondamento. Opa, Bruno, tudo bem? Agora, óbvio, se alguém chegar e não usar essa sua fábrica de dinheiro e criar a sua própria, não tem como operar esse tipo de coisa. Todo mundo entendeu a pergunta? Se eu consigo obrigar a usar sempre a operação de arredondamento? Então a resposta é, se eu centralizar minha criação, minha fábrica, sim. Se o cara chegar aqui e usar o money off, não tenho nenhuma garantia desse tipo de coisa. Mais alguma pergunta? Então é isso, galera. Se eu for terminar aqui meus slides. Basicamente isso. Tem algumas informações a mais. Nesse livro tem uma visão geral da ONU API, ele fala um pouco. Agora eu posso segurar, obrigado. Obrigado, Zé. Então esse livro tem algum material, ele fala muito da visão geral, os malefícios de usar o Big Decimal, o String e por aí vai, né? Considerando que é direto, ele usa uma referência que eu já falei. Ele tem 3 idiomas, português, espanhol e português. Infelizmente é o único idioma que eu sei falar um pouquinho. Ele tem revisão para a comunidade, vale a pena olhar, né? É uma novidade. Tudo isso é regido pelo JCP, né? Ano passado o JCP fez 15 anos. Blá 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 blá, quando ele veio criar o Java, escrevendo Java, blá blá blá, e isso muito obrigado. Pronto, galera, agora passo a bola aqui para o meu grande amigo e colega. Não, você primeiro. Bruno Souza.